Olá, pessoal! Tudo bem? Prontos para mais um estudo? Considere a seguinte matriz e segue na sequência uma matriz. Assinale a alternativa que corresponde à soma dos valores de θ pertencentes ao intervalo fechado de 0 até π, que satisfazem ao determinante de A, sendo igual a menos 13. Bem, antes de determinarmos o valor de θ, vamos em busca desse determinante. Para determinar o que é solicitado, para calcular esse determinante, podemos proceder da seguinte forma, nos servindo da regra de Sarros, que consiste em, vamos lá, repetir primeiro a matriz dada com o seno θ, cosseno θ e o seno θ novamente. Depois o 7 e o 13. Na sequência, nós temos menos cosseno θ, seno θ e cosseno de θ. Agora nós vamos repetir as duas primeiras colunas, ou seja, essa que você está vendo destacar agora e esta aqui também. Vamos escrever então seno θ, cosseno θ e o seno θ. E a segunda coluna com o 7 e o 13. Uma vez que nós repetimos essas informações, agora, pela regra de Sarros, no caso de uma matriz 3 por 3, ou seja, 3 linhas, 1, 2, 3, com 3 colunas, 1, 2, 3, nós podemos começar multiplicando os elementos da diagonal principal, ou seja, fazendo seno θ vezes 7 vezes cosseno θ. Então, nós vamos ter 7 seno θ cosseno θ. E as suas paralelas, somando os valores resultantes dessas multiplicações. Então, mais 7 que multiplica seno θ, que multiplica seno θ. Então, nós vamos ter 7 vezes seno ao quadrado de θ. E a última diagonal que vamos multiplicar é aquela em que nós vamos ter menos cosseno vezes 13. Então, menos vezes mais, menos vezes mais menos. Aqui vai ser menos cosseno ao quadrado θ e vezes o 13. Em seguida, vamos fazer menos, sempre menos, e entre parênteses. Agora vamos multiplicar aqui os elementos da diagonal secundária. Nós vamos ter 7 vezes seno θ vezes menos cosseno θ, ou seja, menos 7 seno θ cosseno de θ. Depois, 13 vezes seno, mais 13 seno ao quadrado de θ. E por último, cosseno vezes 7, então mais 7 cosseno. Vejam só, cosseno vezes cosseno é cosseno ao quadrado de θ. E fechamos os parênteses. Em seguida, nós vamos simplificar o que for possível. Dessas simplificações, então, nós vamos ter 7 seno de θ, que só repete com o cosseno de θ, mais 7 seno ao quadrado de θ, e menos 13 cosseno ao quadrado θ. Na sequência, este sinal de menos será distribuído tanto pelo 7 seno cosseno negativo, como pelo 13 seno ao quadrado e o 7 cosseno ao quadrado θ. Então, menos vezes menos, mais 7 seno θ cosseno de θ. Menos vezes mais, menos o 13 seno ao quadrado de θ. E menos vezes o mais, menos 7 cosseno ao quadrado de θ. Agora, observem o seguinte. No texto da questão está sendo dito o seguinte: determinante da matriz A sendo igual a menos 13. Então, desde o início poderíamos ter feito igual a menos 13. Na primeira linha da multiplicação que fizemos, também igual a menos 13. E agora na última linha igual a menos o 13. Bem, vamos simplificar mais um pouquinho o que for possível. Nós vamos ter 7 seno θ cosseno θ. E aqui 7 seno θ cosseno θ, que aparecem duas vezes.
Então, poderíamos dizer que nós temos 2 vezes, ou 7 vezes 2, seno θ, cosseno θ. Mas, professor, eu não posso fazer 7 mais 7 é 14? Claro que pode. Mas veja que 7 vezes 2 não dá o 14? E esse 2 seno θ cosseno θ, daqui a pouquinho você vai ver que nos interessa dessa forma. Bem, vamos continuar mais um pouquinho. Nós temos mais o 7, então vamos lá, 7 seno ao quadrado θ, e temos mais adiante um pouquinho, próximo do fim daqui da igualdade, ou desse membro, desse termo, menos 7 cosseno ao quadrado θ. Então, menos 7 cosseno ao quadrado de θ. Em seguida, podemos destacar aqui menos, vamos colocar aqui 13 cosseno ao quadrado de θ. E também menos 13 seno ao quadrado de θ. E tudo igual a menos o 13. Na sequência, caminhando mais um pouquinho, nós vamos ter 7 vezes 2 vezes o seno θ, cosseno θ. E vamos colocar em evidência menos 7 aqui, com o menos 7 que está presente aqui também. Ao colocar menos 7 em evidência, veja o que vai surgir. Vamos nos perguntar, menos vezes que sinal resultará em mais? Ora, só pode ser menos também, então é menos seno ao quadrado θ. E aqui, este menos nós retiramos, vamos ter mais cosseno ao quadrado θ. Uma pergunta válida seria, mas professor, por que fazer isso? Qual a necessidade de se deixar o seno negativo e o cosseno positivo? Bem, daqui a pouquinho nós já vamos verificar o porquê é interessante este modo de expressão. Daqui a pouquinho. Menos 13 e menos 13 também colocaremos em evidência. Na sequência, vamos multiplicar por, como 13 daqui saiu, o restante da expressão conterá cosseno ao quadrado θ. E, novamente, menos vezes que sinal resultará em menos. Nesse caso, é mais. Menos vezes mais, menos 13 seno ao quadrado θ. Como 13 foi colocado em evidência, nós teremos simplesmente seno ao quadrado θ igual a menos 13. Agora precisamos parar um pouquinho para recordar algumas razões trigonométricas que são importantes para nós agora. A primeira delas é a relação fundamental da trigonometria, em que seno ao quadrado θ mais cosseno ao quadrado θ é igual a 1. Então, esta relação nos interessa. Outras duas relações que nos interessam são a dos arcos duplos. Por exemplo, seno de 2θ vai ser igual a 2 seno θ cosseno θ. Ou, o que nos interessa também, é que 2 vezes seno θ cosseno θ é igual ao seno de 2θ. Então, essa expressão aqui nos interessa. Outra expressão que também vai nos servir é aquela em que cosseno de 2θ vai ser igual ao cosseno ao quadrado θ menos o seno ao quadrado de θ. E a recíproca também é verdadeira. Mas como assim? Ora, cosseno ao quadrado θ menos o seno ao quadrado θ é igual ao cosseno de 2θ. Então, o que nos interessa agora? A relação fundamental da trigonometria, que pode ser escrita como sendo 1 igual ao seno ao quadrado θ mais cosseno ao quadrado θ, como fizemos com as outras duas expressões. Também nos interessa 2 seno θ, cosseno θ igual a seno de 2θ, e por fim cosseno ao quadrado θ menos seno ao quadrado θ igual a cosseno de 2θ. Vamos substituir cada uma dessas expressões. Vamos começar com esta aqui, seno ao quadrado θ mais cosseno ao quadrado θ igual a 1, ou 1 valendo toda essa expressão. Veja só, aonde nós encontramos aquilo que falamos? Exatamente aqui. Então, aqui, toda essa expressão vale 1. Agora, perceba que nós temos 2 seno θ cosseno θ, e nós temos, se reescrevêssemos, podemos até fazer essa reescrita para ficar mais interessante para nós. E vamos fazer essa reescrita aqui. Que reescrita é essa? Ora, cosseno ao quadrado θ
menos seno ao quadrado θ, que também nos interessa. Vamos começar com a primeira. 2 seno θ cosseno θ. É quem? Ora, 2 seno θ cosseno θ é seno de 2θ. Então, vamos começar aqui as substituições. Então, para realizarmos tais substituições, nós vamos fazer 7 vezes o seno de 2θ. Então, está aqui a primeira substituição. Menos 7 vezes. Veja que esta expressão, cosseno ao quadrado θ, menos seno ao quadrado θ é igual a cosseno de 2θ. Então, vamos escrever aqui 7 cosseno de 2θ. E menos o 13 vezes. Nós já sabemos que cosseno ao quadrado θ mais seno ao quadrado θ tem valor 1. Logo, toda aquela expressão vai ser substituída por 1. 13 vezes 1. E tudo igual a menos 13. Agora, vamos isolar 7 seno de 2θ. Fazendo igual a menos 13, vamos reescrever do primeiro membro no segundo membro este menos 13 como sendo mais 13. E este menos 7 no segundo membro como sendo mais 7 cosseno de 2θ. Menos 13 mais 13 simplifica. Este 7 do seno, coeficiente, vai ser reescrito no segundo membro, dividindo o cosseno de 2θ. E nós vamos ter, então, aqui, seno de 2θ. E o cosseno de 2θ vai ser reescrito no primeiro membro, dividindo o seno. Então, nós vamos ter seno de 2θ sobre cosseno de 2θ. Tudo igual ao 7 sobre este 7. Portanto, agora vamos pensar em mais uma relação que vai nos interessar aqui. Toda vez que você e eu tivermos o seno de um certo ângulo alfa sobre o cosseno de um certo ângulo alfa, isto pode ter sido proveniente da tangente, outra razão trigonométrica que nos interessa, desse ângulo alfa. Este ângulo alfa aqui será representado pelo, no caso, 2θ, que nós estamos vendo. Nesse sentido, então, nós vamos colocar seno sobre cosseno como sendo tangente de 2 vezes θ, como sendo igual a 7 dividido por 7, vai ser 1. Pronto, galera. Nós chegamos aqui numa simplificação que irá nos permitir determinar agora o que é solicitado. Vamos voltar para a questão. Aqui é dito o seguinte: θ pertence ao intervalo que vai de 0 até π. Nesse contexto, então, antes de nós fazermos a soma solicitada, vamos avançar mais um pouquinho aqui nas nossas recordações. Veja só. Então, da questão, nós sabemos que θ pertence ao intervalo fechado de 0 até π. Se você lembra bem, isso quer dizer que o intervalo vai de 0 até 180 graus. Sem entrar em muitos detalhes, vamos recordar aqui da circunferência trigonométrica e a tangente, que é que nos interessa. Mas por que a tangente, professor? Ora, a tangente é o que nós conseguimos chegar aqui ao fim de nossas simplificações. Nesse contexto, então, podemos dizer que é tangente de um ângulo alfa que nos interessa. E a tangente, como eu disse, sem entrar em maiores detalhes, ela vai ser positiva no primeiro quadrante. Lembrando que da circunferência trigonométrica, nós consideramos a partir do eixo x interseção com a circunferência o sentido positivo como sendo o anti-horário. A tangente no segundo quadrante é negativa e no terceiro quadrante ela é positiva. Então, os arcos, ou melhor, os ângulos que nós queremos estão no primeiro e no terceiro quadrante. Veja que esse alfa, como nós dissemos, no caso ali o θ, que estamos considerando, para que não haja uma incorreção, vamos pensar assim. A tangente tem que estar no primeiro e no terceiro quadrantes. Se nós lembrarmos lá naquela tabelinha de razões trigonométricas que aprendemos lá no início dos nossos estudos, quando somos vinculados aos pensamentos trigonométricos, ela nos remete à tangente de 45 graus. Como assim, professor?
Vejam só, nós temos a tangente de algum ângulo, cujo resultado é 1. E a tangente de 45 graus é igual a 1. Portanto, podemos já dizer, olha, 2 vezes θ, ou esse alfa que especificamos, ele tem que ser 45 graus. Por quê? Porque a tangente de 45 graus nos dá o valor 1, que é o primeiro resultado que nós temos, e valor positivo. Porém, quando estudamos de modo um pouco mais aprofundado a circunferência trigonométrica, descobrimos que nós temos razões que se repetem. Então, vamos lembrar, 45 graus está aproximadamente aqui. E no primeiro quadrante é positivo, a tangente de 45. Se esticarmos, se estendermos essa reta aqui no terceiro quadrante, vamos ver que 45 graus se repete aqui também. Ou seja, os ângulos são opostos pelo mesmo vértice, têm o mesmo valor, a mesma medida. Mas no terceiro quadrante não é 45 graus que consideramos. Nós vamos considerar 180 graus e, continuando a medida até fechar os 45 graus, nós vamos ter então 180 graus mais os 45 graus. Ou seja, 180 mais 45 será 225 graus. Se você consultar com uma boa calculadora científica, ajustada para as medidas em graus, e fizer a tangente de 225 graus, você vai descobrir que o resultado vai ser 1 também. Então, podemos dizer que 2θ também tem valor 225 graus. Então, percebam só, 2θ será 45 graus se estivermos falando do primeiro quadrante, e será 225 graus se estivermos falando do terceiro quadrante. Nesse sentido, então, vamos voltar aqui para o desenvolvimento da questão. E vamos recordar, 2θ deverá ser 45 graus. Mas nós não queremos 2θ, nós queremos um θ só. Então, θ vai ser igual, com esse 2 dividindo, a 45 graus sobre 2. E 2θ vai ser igual a 225 graus. Ou θ vai ser igual a 225 graus. E esse 2 irá dividir 225. Se nós realizarmos aqui as divisões, fazendo ali a razão, ou melhor, o quociente entre 45 e o número 2, nós vamos descobrir então que o resultado que vamos encontrar será 22,5 graus. Então, vamos até dar um destaque aqui. Θ, se baseado no primeiro quadrante, vai ter um valor de 22,5 graus. Agora, se o θ estiver lá no terceiro quadrante, ou seja, se ele for 225 graus, aqui, quando dividirmos por 2, vamos encontrar 112,5 graus. Então, θ é 22,5 graus. E θ também pode ser 112,5 graus. Um detalhezinho, nós temos valores, de acordo com o texto da questão, para θ que estão nos quadrantes 1 e 2, ou seja, começa no zero, vamos lembrar lá, começa aqui no zero, e vai até 180 graus. Se nós fizéssemos mais um cálculo para θ, iríamos descobrir que ele ultrapassa a 180 graus. Logo, os dois possíveis valores de θ são esses que nós determinamos, 22,5 e 112,5. Para finalizar, a questão diz o seguinte: qual é a soma desses possíveis valores? Quando nós somamos 225 graus com 112,5 graus, nós encontramos 135 graus. Porém, aqui a soma do, vamos chamar de θ1 com o θ2, os dois possíveis resultados, sendo 135 graus, quando vemos aqui nas alternativas da múltipla escolha, verificamos que a expressão não está em graus. Logo, vamos fazer o seguinte, vamos lembrar que das conversões que fazíamos quando aprendemos a trabalhar em trigonometria, nós temos uma que diz que 180 graus corresponde a 1 π radiano, ou 1 π radiano, e 135 graus corresponde a quê? Nós podemos chamar aqui, pode ser, de beta. E nós temos uma proporção proveniente de uma regra de 3, em que o produto dos extremos, 180, beta,
é igual ao produto dos meios, 135 π radianos. Então, isolando beta, nós vamos ter aqui, com o espaço que nos permite, né, a nossa resolução, 135 π sobre 180 radianos. E finalizando, beta vai ser igual a, dividindo-se numerador por 45 graus, denominador por 45 graus. Nós vamos ter 135 por 45, vai ser 3. 180 por 45 vai ser 4. E aqui π radianos. Então, já podemos dizer que, de todos os cálculos que nós fizemos, nós vamos ter 3 π sobre 4 radianos como sendo a soma solicitada na questão. Se realizarmos uma busca nas alternativas da múltipla escolha, vamos verificar que o item C se enquadra nesse resultado. Certo, pessoal? Muito bem, então. Com esse resultado, com esses pensamentos e considerações, chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, voltem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!